Seja ouvido. É isso que você deseja? Está cansado de se sentir invisível em seu trabalho ou mesmo nas suas relações pessoais? Sente que as suas ideias não são levadas a sério ou que você não é ouvido como gostaria? Então saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam dificuldades em serem ouvidos nas suas comunicações. Nessa aula, vou te explicar como fazer para ser ouvido em sua comunicação. Às vezes você se sente invisível em meio às pessoas, fala e ninguém te escuta. Isso pode ocorrer por dois motivos. Primeiro, ou a sua boca não tem governante, ou seja, você não controla o que fala, acaba julgando as pessoas, falando coisas baseadas em impressões pessoais e não em fatos. Ou segundo, você não governa suas emoções e sentimentos, por isso fica inseguro e até trava, não conseguindo expor suas ideias de forma clara. Então, assim como o governante administra um Estado, você também deve governar sua boca, suas emoções e sentimentos se quiser ser ouvido. Sabia disso? Ser um governante de si equivale a ter um controle remoto da sua garagem. Ou seja, ela abre a hora que você aciona os botões, a hora que você aperta. Aí, para abrir, ela abre. A hora que você aperta para fechar, ela fecha. Por quê? Porque ela não tem vontade própria, mas obedece aos seus comandos, porque você é o governante. Agora imagine ser uma pessoa que é ouvida pela comunicação que envolve e conecta as pessoas. Para alguns, essa pessoa pode ser Jesus Cristo, um líder ou mesmo um professor inesquecível. Mas o que torna essa pessoa tão especial? Pensando nisso, eu elaborei o curso Seja Ouvido, que é baseado no método A Comunicação Plástica, isso mesmo, comunicação plástica, onde você percorrerá 4 trilhas que vão te ajudar a se tornar essa pessoa ouvida em seus relacionamentos. Vamos saber um pouco mais sobre essa trilha? Trilha 1. Dono da casa. Tenha prazer em descobrir que você é o dono da casa, para desenvolver autoconsciência da sua comunicação. Trilha 2. Vizinhos. Quem são seus vizinhos? Todas as pessoas que convivem com você no trabalho, na família, em qualquer lugar. Diga olá para eles. Nessa trilha você vai aprender a reconhecer o estilo de comunicação do seu vizinho. Isso vai ajudar a saber como se relacionar com ele. Trilha 3, a janela. Abre a janela da sua casa e respire ar fresco, onde você vai aprender a lidar com conflitos e feedbacks através de uma ferramenta poderosa chamada RP2A. Trilha 4, a água. Seja flexível como a água, onde você vai aprender a ser flexível e adaptável na sua comunicação para ter sucesso nas suas relações. Então, está pronto para dar o primeiro passo para ter uma comunicação plástica? Então, venha experimentar o método comunicação plástica. Aplicá-lo ajudará a governar sua boca, emoções e sentimentos. Olha que maravilha! Irá aumentar a sua empatia, aperfeiçoar sua comunicação, para que possa revelar a essência, mudando a forma como se você se relaciona com as pessoas que deseja ter ao seu lado. Ter a habilidade de ser ouvido é essencial para o sucesso em nossas relações pessoais e profissionais, não é verdade? Ao fazer o curso Seja Ouvido, você terá mais segurança e autoconfiança para transmitir a sua mensagem. Será melhor compreendido pelas pessoas, terá ferramentas para vencer seu medo em se expor, reduzindo a tensão nos relacionamentos e, claro, será notado por ser uma influência positiva para colegas de trabalho, familiares, amigos e até mesmo para o seu chefe. Olha que maravilha! Mas o que é essa tal dessa comunicação plástica? Bem, eu batizei de comunicação plástica aquela que é construída dentro de você, apoiada em 3 valores. Número 1, se esvaziar de julgamentos e preconceitos em relação às outras pessoas. Número 2, moldar a comunicação com as pressões e o calor das relações humanas. Número 3, ser maleável e adaptável na sua forma de se comunicar. Este método irá ajudá-lo a desenvolver suas habilidades de relacionamento, com foco na comunicação verbal e não verbal, para que você possa enfrentar qualquer situação e surpreender as pessoas com sua nova atitude plástica. Quem é e para quem não é? O curso Seja Ouvido é para as pessoas que convivem com gente,
Todo mundo que convive com gente precisaria fazer esse curso. Para os casais que desejam melhorar a comunicação, para os médicos que precisam dar notícias difíceis, para o vendedor que precisa adequar sua comunicação ao público, para o psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que precisam se comunicar com seus pacientes e seus familiares, para o engenheiro, para o arquiteto, que precisa adequar sua comunicação e falar desde uma forma simples com o pedreiro até saber entonar sua voz melhor, saber arrumar sua postura para falar com o diretor da empresa, por exemplo. É para você que não tem paciência de ouvir, que corta o outro enquanto ele fala, que sente que é invisível na conversa, que as pessoas não te escutam, não prestam atenção em você. Para você que tem dificuldade de ser compreendido pelo seu filho, pelo seu pai, pelos seus amigos, pelo colega do trabalho, que sempre te interpretam mal, porque você só fica caladinho e aí as pessoas acabam te julgando mal. Por você que não conversa com seu chefe ou superior por insegurança. Ou por você que acha que conversar é ganhar uma discussão. Não é. E nesse curso a gente vai falar mais detalhadamente a respeito de todas essas coisas que nós mencionamos anteriormente. Então, se você se reconheceu em algum desses casos, gostaria de convidá-lo a se juntar a mim para mudarmos esses aspectos e superarmos esses resultados negativos em sua comunicação, tornando-a mais leve, realista e racional. É lógico, sem abrirmos mão das nossas emoções, né? A comunicação, ela é fundamental para o sucesso nas organizações e afeta diretamente sua carreira profissional. Sabia que líderes empresariais já reconhecem que essa é uma habilidade comportamental importante a ser desenvolvido? Eu vou citar agora alguns artigos científicos, eu vou deixar o link deles aqui para você consultar o trabalho na íntegra. Então, eu vou te passar um resumo. De acordo com um artigo americano, recém-formados que saíram da universidade conseguiram uma vaga de trabalho em uma determinada empresa. Quando chegaram lá, eles deram uma avaliação para eles, dizendo assim, como que é a sua comunicação. Então, eles preencheram lá a avaliação direitinho. Depois, eles pegaram e deram a mesma avaliação para o chefe deles. E aí, adivinha só o resultado? Os universitários que se autoavaliaram muito melhor com a sua capacidade de comunicação do que os chefes avaliaram eles. Ou seja, isso indica que a gente precisa ouvir a opinião dos outros e aprender com eles para entender as nossas limitações. A comunicação é assim, não é só o que você sabe sobre você. Um outro artigo americano, desenvolver a habilidade de comunicação te torna um profissional num patamar diferente da sua concorrência. Destaca ainda que a comunicação está entre as 5 soft skills que vão ajudar a conquistar excelentes ofertas de emprego e te conduzir ao sucesso profissional. Mas essas habilidades não são aplicáveis somente para a empresa de soft skills. Veja que podemos estendê-la para qualquer área de atuação, inclusive para a nossa vida familiar, pois são habilidades de relacionamento. Um outro estudo americano sistemático examinou 44 artigos científicos, e aí era sobre o papel das habilidades socioemocionais na engenharia de software. E adivinha só, o resultado mostrou que metade, ou seja, 55% dos trabalhos mencionam a comunicação entre as habilidades mais requeridas para os profissionais. Ou seja, se você desenvolver a comunicação, as suas chances de se destacar no trabalho aumentarão significativamente. Mas essas habilidades não são aplicáveis somente para empresas de software. Veja que podemos estendê-la para qualquer área de atuação, inclusive para a nossa vida familiar. Por que não? Pois são habilidades de relacionamento. Comecei a trabalhar aos 14 anos, com o sonho de atuar na área da comunicação. Por isso me formei em fonoaudiologia. Investi tempo e dinheiro para me aperfeiçoar, fazendo especializações em voz, MBA em gestão empresarial e diversos cursos de atualização e práticas clínicas. Adivinha só, consegui me tornar uma profissional respeitada na área e pude oferecer terapias variadas e de qualidade aos meus pacientes. Além disso, tenho o privilégio de ministrar treinamento para profissionais de saúde no Brasil. Porém, ser tecnicamente muito boa não basta para ter sucesso profissional. E foi isso que eu aprendi. Sabe o que aconteceu?
Eu trabalhava numa clínica e eu tinha muita dificuldade porque eu não tinha habilidade de relacionamento com as pessoas, as famosas soft skills. Então, eu descobri que ser tecnicamente boa não resolve todo o problema, porque a minha atuação estava sendo impactada pela forma como eu me relacionava com as pessoas da equipe, por falhas na minha comunicação, o que resultava em resistência e até críticas negativas. A gente não gosta, né, de ser criticado negativamente, ainda mais quando a gente acha que está fazendo um bom trabalho, porque como eu era muito boa tecnicamente, estava tudo lindo, não sei por que as pessoas estão falando mal de mim. E aí eu descobri que para melhorar essa situação, para que o meu trabalho realmente conseguisse ser bem visto, eu mergulhei em mim mesma e resolvi encontrar uma maneira de ser ouvida. Falei, vou reverter esse quadro. Eu sei que tecnicamente eu sou capacitada, mas como eu posso melhorar isso ainda mais um pouco? Então foi assim que eu desenvolvi o método Seja Ouvido. Apliquei esse método em minha vida profissional e depois nas minhas relações familiares e com amigos. O resultado não é imediato, não vou dizer para você que é da noite para o dia, porque não é. Mas se você aplicar esse método e se expor a conversas com diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de pensamentos, melhor vai se tornar o seu desempenho. É como o preparo de um atleta, sabe? Para cada campeonato, exige dedicação, esforço, persistência são fundamentais. Mas, seguindo esse programa, você terá mais chance de ser bem-sucedido. Então, lá na introdução, nós dissemos que Jesus Cristo é um modelo de líder para muitas pessoas. E ele estabeleceu uma regra simples: faça para os outros o que você gostaria que fizessem a você. Embora possa parecer fácil de dizer, as pessoas sabem disso, mas é difícil colocar em prática. Por quê? Porque para colocar em prática isso, você precisa conhecer a pessoa e saber qual é a necessidade dela, que muitas vezes é diferente da sua. Então não adianta você pôr a sua necessidade, aquilo que é importante para você, como se fosse importante para o outro, porque não é. Você precisa saber o que é importante para o outro para poder ajudá-lo. Um exemplo notável de alguém que viveu essa regra é Rudy Giuliani, um prefeito de Nova York após o ataque de 11 de setembro. Vocês lembram desse ataque? Foi horrível, não é mesmo? Ele foi eleito Pessoa do Ano pela revista Time por priorizar a necessidade dos outros, por tratar a todos os envolvidos naquela tragédia de uma forma singular, cuidar da dor das pessoas, por ser corajoso e não descansar até que o caos fosse resolvido. Então nós vemos que esse prefeito de Nova York cumpriu aquilo que Jesus disse, não é mesmo? Ele foi lá até as pessoas para suprir a necessidade delas naquele momento. Agora, pare um momento e pense, como você gostaria de ser tratado? Quais são as suas preferências? Por exemplo, você prefere que as pessoas sejam honestas ou que mintam para você? Quer que sejam pacientes ou impacientes? Prefere que sejam generosas ou egoístas? Ao mudar seus comportamentos para ser mais proativos com os outros, você vai agregar valor à vida das pessoas e a coisa começa a fluir melhor. A construção dessa comunicação plástica, ela começa dentro de você, dentro de mim, e não depende de mais ninguém. O próximo passo é tomar consciência, então, da preferência dos outros e agir baseado nisso, com foco nas necessidades dos outros. Seja com a sua família, amigos do trabalho. E aí, observe os resultados. Vai ajustando as mudanças conforme achar necessário. E como que esse método funciona? Na prática, agora nós vamos falar de prática. Então pensa no seguinte, o seu corpo é sua principal habitação, não é verdade? É onde a gente passa a vida inteira, não tem como a gente fugir desse corpo. Portanto, cuide bem dele, trate-o com carinho e respeito, como você gostaria de ser tratado. Vamos organizar a mente bagunçada, uma jornada de autoconhecimento. Você já sentiu perdido em meio a uma bagunça mental? Eu já. Quando a minha casa fica desorganizada, eu não consigo fugir dela. Eu posso até ir para o shopping, tentar me distrair, mas os meus pensamentos vão junto comigo. Eu preciso resolver os meus pensamentos. E isso é hora de fazer o quê? Colocar a minha mente em ordem. Pensamentos caóticos, as emoções instáveis e comportamentos desproporcionais podem tornar
difícil estabelecer relações saudáveis com as pessoas ao nosso redor. Se eu não estou bem, como é que eu vou reagir bem com o outro? Eu posso até conseguir disfarçar, mas uma hora ou outra eu vou acabar demonstrando o que está passando aqui dentro e não vai ser legal. Mas há uma solução. Te convido a trilhar uma jornada de autoconhecimento para organizar a bagunça da nossa mente. Trilha 1, dono da casa. Tenha prazer em descobrir que você é o dono da casa, para desenvolver autoconsciência da sua comunicação. Mas como fazer isso? Antes de tudo, é importante conhecer você mesmo. Por exemplo, você se considera uma pessoa baseada na emoção ou baseada na razão? É capaz de reconhecer os seus sentimentos e administrá-lo durante a conversa com as pessoas? Para ajudar nesse processo, recomendamos o uso do termômetro do comportamento, que faz parte do pacote do nosso treinamento, mas você pode também utilizar essa ferramenta usando uma folha de papel em branco. Este termômetro funciona da seguinte maneira: após cada conversa, você anota sua temperatura comportamental, usando uma escala de 1 a 10, onde 1 significa altamente proativo e 2 altamente reativo. Anote também seus pensamentos e sentimentos durante a conversa e avalie os resultados. O objetivo é alcançar uma temperatura comportamental de valor médio, na qual você esteja envolvido na conversa, mantendo a calma, mesmo sob fortes estímulos emocionais, mesmo sob pressão, não importa a situação. Ao revisar seu registro de comportamento, você poderá verificar se conseguiu controlar suas emoções de maneira adequada durante a conversa. Esse é um resultado qualitativo do processo de comunicação e não do assunto discutido, ok? Por exemplo, a conversa pode envolver anunciar a demissão de um colaborador, mas ainda assim pode ter terminado positiva se ao final as pessoas saírem tristes com as situações, mas sem ressentimentos umas com as outras. Refletir sobre nossas emoções, sentimentos e comportamentos é fundamental para desenvolver a comunicação plástica. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais fácil é entender e aceitar o outro. Pergunte para alguém confiável o que ele admira em você, mas também o que desaprova. E alinhe as suas expectativas. Peça 3 características que ele aprova, 3 características que ele desaprova. Isso é o equivalente a organizar a sua casa. Tenha em mente o impacto que a sua comunicação tem no outro. Qual sentimento ou pensamento ele tem ao conversar com você? Para desenvolver relacionamentos saudáveis, é fundamental o autoconhecimento. E se você sentir desconforto durante uma conversa, questione-se do motivo. Dê nome aos seus sentimentos e depois pense em coisas boas para se acalmar, como uma praia, seu filho ou animal de estimação. Trilha 2, vizinhos. Diga olá aos seus vizinhos, aquela pessoa que está perto de você, que convive com você. Aqui a gente vai aprender a reconhecer o estilo de comunicação do seu vizinho e isso vai ajudar a saber como se relacionar com ele. Além de se conhecer, é fundamental conhecer seu vizinho na comunicação plástica. A avaliação DISC é uma ferramenta útil para compreender melhor as pessoas e melhorar as relações, identificando 4 estilos comportamentais: dominante, influente, estável e cauteloso. Embora a realidade seja muito mais complexa, esse conhecimento é importante para perceber que cada pessoa é única e que as reações podem não ser pessoais, mas sim um estilo de comportamento. No curso, tratamos um pouco mais esse assunto, onde por meio de histórias e aplicações práticas, ajudamos você a identificar o perfil de quem se comunica com você. Imagine a vantagem de poder reconhecer o comportamento do seu vizinho e ajustar a sua linguagem e comportamento às necessidades dele. Na comunicação plástica, é assim que fazemos. E no curso, ajudamos você a alcançar esse diferencial para ser ouvido. Trilha 3, a janela. Abre a janela, respire o ar fresco, onde você vai aprender a lidar com conflito e dar feedback usando uma técnica poderosa chamada RP2A. Reconhecer, pensar, analisar e agir. Vamos já conhecer essa técnica.
Vou contar uma história para ilustrar a respeito dela. José estava enfrentando uma crise na sua equipe devido à falta de comunicação plástica, mas decidiu aplicar a ferramenta RP2A e mudou completamente a dinâmica do seu estabelecimento. Mas nem sempre foi assim. As coisas mudaram depois de uma ocorrência desagradável. Olha só, José estava olhando para o funcionário que estava pesando os pratos no restaurante Quilo. Quando se aproximou, e aí tinha um cliente próximo, e ele disse para o cliente assim: "Você acha que um funcionário que fica olhando para o relógio tem futuro?" O funcionário, constrangido com a pergunta, tentou se defender dizendo: "O pior é o gerente que tenta prejudicar a gente na frente do cliente." José, não querendo se dar por vencido, completou: "Aquele que se prejudica é o próprio funcionário que não vê a hora de ir para casa." Olha que bagunça! A intenção de José era motivar o funcionário para atender melhor os clientes, mas o resultado foi um desastre. Essa situação poderia ter sido evitada utilizando as ferramentas da comunicação plástica. Nessa situação, José poderia ter conversado com o funcionário em ambiente reservado, sempre buscando ouvir o que ele tinha a dizer e incentivando a concentrar-se no trabalho. Mas José não conhecia a técnica RP2A da comunicação plástica, que, se utilizada, poderia ter evitado transformar um conflito em confronto, não é mesmo? Mas, ao aplicar a ferramenta RP2A, veja a nova jornada escrita. José começou reconhecendo a personalidade da sua equipe, gostos, preferências em relação à comunicação. Em seguida, ele pensou como seria a melhor maneira de se comunicar com eles e transmitir as suas expectativas. Depois, ele analisou o contexto do trabalho, identificando pontos que precisavam ser melhorados para uma comunicação plástica. Por fim, ele agiu de forma consciente, considerando todos os elementos anteriormente mencionados. Olha que diferença! Fazendo dessa maneira, a equipe de trabalho tornou-se mais unida e colaborativa, e a qualidade do serviço aumentou significativamente. O restaurante Quilo se tornou um exemplo de como a comunicação plástica pode transformar uma situação complicada em um sucesso. O comportamento também deve ser aprimorado na comunicação plástica. Algumas pessoas podem agir de forma inadequada, sem perceber, é lógico, como chamar a atenção do outro em público. Lembro-me da mãe de uma amiga que sempre fazia isso, provocando muito constrangimento, mas quase nunca reconhecia as coisas boas que a filha fazia. Então, é importante ser consciente do ambiente e agir de forma adequada. Ainda que o senso de urgência, fica aquela coisa aqui dentro, não tem que falar, tem que ser agora, ainda que isso esteja tentando te impulsionar, é importante evitar repreender alguém em público, pois isso pode expor a pessoa e fragilizá-la. Ela vai ficar na defensiva e vai, se distanciar de você. Por isso, assuntos delicados, deve o quê? Retira a pessoa do público e leva para o privado. Numa sala fechada, num canto discreto, aí você comunica o que você tem a dizer para ela. Por outro lado, sempre que possível, é bom elogios serem feitos em público, já que ajudam a valorizar a pessoa e mostrar reconhecimento aos demais. É bom demais isso, ser reconhecido em público, né? Trilha 4. Seja flexível como a água, onde você vai aprender a ser flexível e adaptável na comunicação para ter sucesso nas relações. Essa é a última trilha. Então, esvazie sua mente de julgamentos. É importante lembrar que a água, ela adota a forma de onde é colocada. No copo, ela toma forma de copo. Na garrafa, ela forma a garrafa. Em qualquer outro recipiente, o processo é o mesmo. Ou seja, ela não impõe a sua forma, mas se adapta a cada situação. Isso significa que é preciso ser flexível e estar disposto a mudar de acordo com as circunstâncias. Como a água, também é preciso ser calmo e tranquilo em situações de pressão e ter força
e determinação quando necessário. Na comunicação plástica, é preciso saber a hora de ouvir, a hora de falar. Muitas vezes, mesmo sendo fácil ouvir as pessoas, a impaciência e a vontade de interromper a falha alheia é grande. Por isso, é importante lembrar do ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso significa que a persistência e a suavidade são características que podem levar ao sucesso da comunicação. Outro aspecto importante é ser atrativo e encantador na comunicação plástica. É preciso considerar a pessoa com quem se está conversando e ajustar a linguagem, a voz, o gesto, de acordo com a mensagem a ser transmitida. É importante utilizar palavras adequadas, ter um tom amigável e gentil. O ritmo de fala também deve ser observado, pois falar rápido demais pode transmitir ansiedade ou desinteresse, enquanto falar devagar causa cansaço. A voz transmite emoção e isso é algo que pode ser utilizado ao seu favor. É possível contagiar um ambiente triste com alegria ou consolar os que choram com um tom de voz empático. As emoções, elas conectam as pessoas e a voz é uma das principais formas de expressá-las. Assim, é importante estar atento ao tom, à intensidade e ritmo de fala, para criar uma imagem positiva na mente da outra pessoa. Não fique mais preso a relacionamentos tensos, comunicações confusas. Seja como a água, adaptável e flexível. Persista suavemente com jeito para abrir novos caminhos nas suas conversas. Seja atrativo e encante com seu jeito de falar. Concluindo, existe sim uma maneira certa e outra errada de se comunicar. Você percebeu que na comunicação plástica você valoriza cada aspecto da comunicação verbal e não verbal? Ou seja, desenvolve conscientização sobre seu perfil comunicativo, reconhece as necessidades do outro e aprende a usar ferramentas baseadas na sua voz e comportamento, mantendo o foco na construção de relações positivas durante a comunicação. Já na maneira errada, o que eu chamo de comunicação elástica, ela sempre quer voltar à sua forma original, é centrada em si mesmo e na forma como você fala, o que é importante, mas não suficiente. Para ter sucesso nas relações, é fundamental saber escutar mais e falar menos sem julgar. Essa é a oportunidade que você estava esperando. A comunicação é a soft skill mais procurada pelas empresas nos profissionais. E se além disso, seu desejo é ser ouvido, você precisa utilizar a comunicação plástica para te entregar as ferramentas de comunicação e te dar voz para ser ouvido. Não me diga que você está pensando em fazer mais um curso de capacitação técnica na sua área. Deixa isso de lado agora. Mais conhecimento técnico não te levará para o próximo nível. O que você precisa é desenvolver sua habilidade de comunicação. Como Peter Drucker disse, você será contratado por sua habilidade técnica, mas demitido pelo seu comportamento. Não é isso que nós queremos, não é verdade? Então clique agora no botão